Boa tarde, Porto Alegre, boa tarde, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento, aqui pela nossa Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Começando mais uma semana de trabalho, última semana de verão. Eu sigo dando boa tarde para vocês, porque final de tarde, início de noite, né? Aquela coisa, mas infelizmente a partir de sexta-feira, com a chegada do outono, eu digo infelizmente porque eu sou um fã do verão, eu passarei a dar boa noite para vocês. Nós estamos com 6 horas e 35 minutos, temperatura de 29 graus aqui na sede da Box Brasil, no Tecnopuc, em Porto Alegre. Vamos conferir como é que está esse final de tarde. Já está chovendo por aí, não? Aí Porto Alegre, nesse momento ao vivo, com 30 graus, o céu não está nem carregado. Tem uma possibilidade de chuva aí nas próximas horas, mas ela é muito pequena na capital gaúcha. Daqui a pouco o Lucas Canever traz todo o prognóstico para as próximas horas. Caxias do Sul, já mais carregado e com um pouco de chuva lá na parte esquerda, ó, do seu vídeo. Na câmera ao vivo com 25 graus, o tempo está mudando, chegando o chuvisco, chegando a chuvinha lá na Serra Gaúcha. E também na Serra Gaúcha, bonita essa imagem de Caxias, né? Olha ali aquela avenida iluminada, tá bonita. Aí, Santa Maria do Herval, na Rota Romântica, né, incrustada entre as montanhas com 28 graus, o céu bem mais limpo, temperatura mais alta e por enquanto não está parecendo que vem chuva não. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muitas entrevistas e conteúdos para você. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira. O Rio Grande do Sul agora tem protocolo unificado entre saúde e segurança para atendimento de pessoas em surto. Depois de 2 casos de abordagens policiais que resultaram em morte, a prioridade agora é tornar o processo mais humano, evitando o uso da força. Em instantes, uma entrevista com a diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais da Secretaria da Saúde. Produtores do arroz gaúcho enfrentam um momento de pressão financeira em plena colheita da safra. Com preços baixos de mercado e vencimento de financiamentos de custeio, o setor busca alternativas para garantir liquidez aos produtores. Na edição de hoje, vamos conversar com a Federarroz sobre o cenário da produção e as medidas que podem atender o segmento. No futebol, depois de mais uma derrota no Brasileirão, o Inter se reapresenta no centro de treinamento sob protesto dos torcedores. E o Grêmio entra em campo logo mais contra a Chapecoense na Arena Condá, fechando a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda, direto do nosso Estúdio do Tempo, todas as previsões para a última semana do verão, que será de calor intenso e chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais. Veja agora no RS em Movimento. Um novo protocolo para o atendimento de pessoas em surto ou crise de saúde mental está sendo adotado aqui no estado. A medida cria um padrão de atuação para equipes de saúde, do SAMU e também das forças de segurança, com o objetivo de evitar o uso da força e garantir um atendimento mais humanizado. O protocolo define critérios para avaliar o nível de risco de cada ocorrência, além de prever qualificação das equipes e orientação às famílias sobre como agir em situações de crise. Para explicar como esse fluxo de atendimento vai funcionar na prática, e já está funcionando, né? Nós conversamos com a médica Letícia Iqueda, que é diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais, que está aqui conosco nos estúdios da Rede RS. Muito boa noite, doutora Letícia, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada então pela oportunidade de estar aqui explicando e esclarecendo ao público e à sociedade gaúcha esse trabalho importante, né, que nós realizamos com vistas a qualificar o atendimento às pessoas em sofrimento mental no nosso estado do Rio Grande do Sul. Há quanto tempo vem se pensando em unir Secretaria da Saúde com Secretaria da Segurança, criar protocolos desse tipo, né? E quando é que ele foi lançado oficialmente? Bom, em primeiro lugar é importante que se diga que as nossas secretarias elas já trabalham integradas em outras várias ações desde sempre, né? Existe uma demanda por parte do governo de que a gente trabalhe sempre intersetorialmente, então a gente já tem esta prática. E mesmo no atendimento às pessoas com transtornos mentais, já era
comum, né, já era a prática, que a sociedade chamasse tanto a SAMU quanto a Brigada Militar e houvesse um atendimento conjunto. Então, a partir de alguns eventos estressores, cujo desfecho não foi o melhor possível, o melhor esperado, houve essa percepção por parte do governo e também dos secretários de que era necessário a gente ter um afinamento dessas ações, através, então, dessa criação que inicialmente seria um protocolo, mas houve um entendimento da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança de que nós poderíamos e deveríamos apresentar para a sociedade gaúcha um programa mais robusto, sustentável e que desse longevidade, né, a esse processo de atuação conjunta entre as duas secretarias. A senhora me permite, só para a gente relembrar, né, o caso mais rumoroso foi o caso do Eric Vargas, aqui em Porto Alegre, que era um rapaz que estava em surto dentro da casa, a família pediu ajuda, acabou chamando a Brigada Militar também, e a Brigada Militar, infelizmente, numa abordagem bastante infeliz, né, usou a força excessiva e aí acabou causando a morte do rapaz que foi um laudo de esquizofrenia. Teve um outro caso também em Santa Maria, um homem de 35 anos que estava em surto, acabou morrendo durante uma ação da Brigada Militar, que depois de relatos estaria avançando contra os policiais com facas. Então, estava totalmente fora de si, né? Então, como a senhora disse, é muito importante unir, né, os protocolos de saúde com os protocolos de segurança. É uma arte, eu diria até, né? Unir as duas. E é muito importante também a gente destacar que tanto a Brigada Militar quanto a SAMU atendem milhares destas ocorrências ao longo do ano. Nos últimos tempos, a média para a brigada, se não me falha a memória, está sendo de 19 ocorrências diárias por dia de pessoas em situação de emergência de saúde mental que acessam a Brigada Militar, as famílias, a comunidade acessa a Brigada Militar com o intuito de controlar a situação, né? Porque, em geral, essas pessoas estão ou colocando em risco sua própria vida, sua integridade física, ou a sua e das pessoas à sua volta. Só para entender, 19 casos por dia de pessoas que estão nesse quadro, parece que estão fora de si. Isso, que envolve vários tipos de intercorrências, desde tentativas de suicídio até crises, né, surtos psicóticos ou não. Então, fora as outras ocorrências normais. Fora as ocorrências normais. De crimes, para a brigada e de emergência de saúde para a SAMU. E de emergência de saúde deu para a SAMU, para vocês terem uma ideia, no último ano, 17% das ocorrências de SAMU geral eram de saúde mental. Puxa vida. Então, para esse volume que se tem, não que não se considere ruim os desfechos que mais chamaram atenção. Mas é importante que se diga que existe um volume muito grande cujo desfecho é o favorável. É aquele que a gente espera, né? Claro. Então, independente disso, por tratar-se de uma ação que envolve as duas equipes, né, e que estes trabalhos da saúde e da segurança, eles são, em geral, com doutrinas, respondem a doutrinas distintas, e ao entendimento, houve o nosso entendimento de que deveríamos ter uma doutrina conjunta. Além disto, entendendo tratar-se a saúde mental de um problema de saúde pública, houve a decisão de propor um programa robusto com 4 pilares, que são a instrução normativa conjunta, que é o que estão chamando, né, de protocolo, certo. Uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, que é para o SAMU Mental, que é um incentivo aos municípios onde tem o maior número de ocorrências para a contratação de um profissional especializado ou com muita experiência em saúde mental para compor a equipe da SAMU básica.
onde habitualmente só se conta com o condutor e o técnico de enfermagem. Então, hoje a gente aporta um recurso, o governo do Estado do Rio Grande do Sul aporta um recurso, em 80 municípios onde nós temos o maior volume de ocorrências, para ter um profissional enfermeiro com especialidade para o atendimento de saúde mental. Esse é o segundo pilar. Terceiro, capacitação. A gente sabe que ambas equipes têm as suas doutrinas e são capacitadas. Tanto a Brigada Militar e as demais forças de segurança, quanto as forças de saúde, são continuamente submetidas, né? Nós somos submetidos continuamente à capacitação, formação. Só que fizemos um procedimento formativo mais específico, contemplando as doutrinas e colocando então para dentro da doutrina da Brigada Militar, as formas de contenção que nós utilizamos na saúde, porque a saúde também utiliza contenção. E por último, e não menos importante, né, nós temos um braço do nosso programa de resposta, que é a orientação aos familiares, a psicoeducação. Por quê? Porque nós sabemos que o surto, entre aspas, né, o episódio que se apresenta como uma ocorrência, ele não iniciou naquele momento. As pessoas que têm um sofrimento psíquico, as pessoas que têm um transtorno mental ou não... Claro, é um histórico, né? Normalmente elas têm um histórico e elas dão sinais de que estão entrando numa fase de descompensação. Então, a gente tem um dispositivo hoje, num site de muito fácil acesso, que não precisa baixar nada, é só acessar o site e vai ter ali todas as orientações de como reconhecer, o que fazer, no momento que tiver uma descompensação, o que fazer e o que não fazer. Porque, para se dar um exemplo, às vezes as pessoas querem debater com aquele indivíduo que está agitado e elevam o seu tom de voz. Às vezes isso acontece no contexto de um edifício, de um condomínio, tem vizinhos, aí começa um debate com a pessoa que está com o problema, aumentam o tom de voz. Quanto mais se aumenta o tom de voz, mais agitação se dá. Então a gente tem ali uma série de orientações sobre onde procurar auxílio, a rede de saúde mental que está constituída, a orientação para baixar, aí sim, previamente, né? Ter o aplicativo da SAMU. A SAMU tem um aplicativo que pode ser baixado no celular, que facilita o acionamento. Então está tudo ali, esse é o nosso quarto pilar. Então, assim, só para resumir, a gente até vai tentar botar o site aqui para as famílias, né, que é um guia digital. Já tem aí? Então vamos mostrar, ó, guia de apoio à família em crise de saúde mental. Isso aí, né, doutora? Exatamente. Esse é o quarto eixo, que é um guia para orientar as famílias, justamente para que elas tenham mais informações práticas, né, para reconhecer justamente esses sinais de alerta, né, esse histórico que a pessoa já tem, que ela já demonstra, né, é difícil alguém surtar do nada, né? É muito difícil, assim, de repente, um dia surtar do nada. A pessoa mostra um comportamento já pré-existente, né? E de como buscar ajuda no momento certo. Bem lá em cima, na entrada do site, já tem ali, ó, o 192, já tem como clicar ali, né? Se for o caso, ligar a partir de um computador, de um celular, enfim. Eu estou abrindo aqui no meu celular, ele mostra um pouquinho diferente. Já diz ali, ó, precisa de ajuda agora, ligar 192, ver sinais prévios, baixar o aplicativo do SAMU, que a senhora fez a referência aqui também, enfim, um guia completo de apoio à família em crise de saúde mental. Tem bastante informação ali e é uma ferramenta que eu acho que quem tem já esse tipo de pessoa em casa deve baixar, né? Deve acessar, já deve ter isso na mão, porque nunca se sabe, né? Tomara que não aconteça nada, mas sempre é bom ter informação e orientação. Então, só resumindo, o primeiro é a normativa em si, é o protocolo em si. O segundo é o repasse financeiro para 80 municípios. O protocolo já está em vigor, acontecendo em todo o estado. Nós lançamos 497 municípios. Nós lançamos ele semana passada, numa coletiva de imprensa, mas ele já estava operando, né? Tanto a Brigada Militar quanto a SAMU já estavam fazendo uso, já fizeram uso, já demonstramos que funciona.
né, em situações ocorridas na prática. Então, ele já está em funcionamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já está sendo testado na prática. Já está sendo testado. 497 municípios. Só que tem 80 que vocês mapearam que tem ocorrências... Tem 80 que tem maior volume de ocorrências. Então, para estes, a gente aportou recurso. E agora, no andar da carruagem, né, a saúde, principalmente, é uma secretaria que tem muito movimento, Sim, que tem imagino. muitas alterações ao longo do ano, e a gente vai, então, observando e vendo possibilidades que pode ser que se amplie, sim, não está... O recurso desses 80 é para mais recurso humano, para mais contratar mais pessoas? É para contratação de pessoas, para ter mais de pessoal. Enfermeiro, mais policial? Para contratar especificamente enfermeiro com formação em saúde mental. Ah, perfeito, perfeito. Profissionais já que são dedicados a esse setor. O terceiro pilar, então, é a capacitação para a Brigada Militar, é uma espécie de... Já está no ar, no Moodle da Brigada Militar, o curso. O curso, ele foi... Esse termo que a senhora citou aí, que o em inglês... Moodle é a plataforma. É uma plataforma da Brigada. Isso, a Brigada Militar, ela tem Moodle, continuamente... Isso? Chama? Não conhecia. A Brigada Militar, através da sua diretoria de ensino, ela tem processos continuados de formação para os policiais militares, desde quem entra até quem já está, enfim. E é utilizada uma plataforma, que é a plataforma Moodle. Nós já estamos com o curso na plataforma da Brigada Militar. Este curso ele foi construído com as equipes da SAMU, as equipes, teve participação do Hospital Psiquiátrico São Pedro, psiquiatra especializada, do pessoal da saúde da Brigada Militar, que também tem equipes de saúde mental, do pessoal da educação da Brigada Militar, pedagogia, e de policiais militares, incluindo um tenente-coronel, que é também psicólogo e que tem uma especialização no que a gente chama de abordagem humanizada. Todo esse time, todo esse grupo de pessoas, nós pegamos uma base de um curso do SAMU, que já foi feito com as equipes de SAMU. Nós fizemos uma customização da parte da saúde para que os policiais militares pudessem acessar e compreender. E foram agregadas as questões específicas da Polícia Militar e mais a abordagem humanizada. Então, esse curso já está pronto, já está rodando. Existe todo um plano de capacitação, que obviamente eu não vou detalhar, porque é um plano de capacitação da Brigada Militar. Claro. Mas o objetivo da Brigada é capacitar todos os policiais militares até o final do ano, se não me engano. Muito bom, muito bom. No próprio site aqui do Governo do Estado, eu estou colando aqui, doutora Letícia, para a gente conversar sobre isso, o que é considerado emergência em saúde mental, né? Então tem 5 situações aqui, que a gente pode até detalhar um pouquinho mais se a senhora quiser. Tentativa de suicídio, quando a pessoa tenta, né? Tenta se matar dentro de casa, enfim, pega uma arma branca, ou mesmo verbaliza, né? Se ela verbalizar, o plano, enfim. Né, ou se ameaçar os outros, é porque já está um pouco fora de si, né? A automutilação. Essa expressão, ela pode ser melhorada com auto e heteroagressão, né? Quando já aparecem marcas de que a pessoa se machucou, né? Porque a mutilação envolve cortar, tirar um pedaço de membro, né? Amputar, enfim. Sim. Desde que a pessoa se machuque, né, a gente já considera que tem uma autoagressão, então já é considerado uma emergência. Saúde mental também. Delírios ou alucinações, se a pessoa estiver, né, falando coisas que não são objetivas, vamos dizer assim, né? Isso é fácil. Eu imagino que seja fácil de detectar, né, um quadro desse. Mas eu não sou profissional da área. Transtornos psicóticos agudos. Que aí seria o quê, doutora? Um transtorno psicótico agudo? É quando a pessoa está... o psicótico, ele está fora de si, fora da realidade, né? Então, vendo e declarando que está vendo ou tendo percepções que não estão acontecendo. Então, percebe alguém lhe agredindo, percebe alguém com uma faca, alguém que está dizendo que vai lhe matar, a voz que vem ao ouvido e comunica ordens para que faça alguma atitude... muitas vezes violenta com alguém ou contra si próprio, né? Então, isso é o transtorno psicótico agudo.
Um policial ou operador de SAMU ou um bombeiro podem fazer uma avaliação prévia e aí eles avaliam os riscos, né, altos e baixos. O risco alto é se tiver uma presença de uma arma de fogo ou uma arma branca ou algum objeto letal, né? As agressões ou risco de agressão, a tentativa de suicídio, porque aí está colocando em risco a vida da própria pessoa, risco de incêndio, uma queda, um afogamento. Caso do Eric, por exemplo, ele estava num segundo andar, né? Se eu não me engano, no segundo andar da casa. Se ameaça saltar para fora, né? Eu vou saltar essa sacada aqui e tal. Está colocando em risco a sua própria vida. E isolamento do paciente num local de difícil acesso. Ou seja, é realmente uma situação bastante peculiar, né, doutora Letícia? Não é uma ocorrência normal. O que é importante, tá? E o que é a grande modificação, talvez, que o protocolo, que a normativa conjunta, a instrução normativa nos traz? Até agora, até a gente iniciar esse procedimento, uma pessoa estava em casa e estava agitada. Tá? Alguém, vamos supor que a família soubesse que tem uma doença, um transtorno mental. Esse indivíduo está alguns dias sem tomar remédio e começou a ter uma alucinação, por exemplo. E tem alguém me perseguindo, eu vou ser morto, enfim. E ela entende que precisa de ajuda para isso. Ela ligava, às vezes para a SAMU, às vezes para a brigada. Ah, sim. Ela achava a primeira porta telefônica e ligava para pedir ajuda. A SAMU tem as suas perguntas padrão de qualquer ocorrência de SAMU. Se o senhor ligar com uma dor no peito, a SAMU vai lhe fazer determinadas perguntas. Né, isso. A brigada, por sua vez, tinha o seu questionário. Nenhum dos dois, na verdade, contemplava o necessário para a gente ter minimamente uma ideia, um diagnóstico de qual a cena que encontraríamos ao chegar ao local. Perfeito. Ao chegar ao local, muitas vezes era visto, por exemplo, tratar-se de uma criança, vamos supor. Um adolescente pequeno, sim, sem arma, sem nada, mas aí chegou a brigada. A brigada, ela sempre vai tentar resolver o problema do cidadão. A brigada, ela é uma instituição de resolução de problemas. Ela não vai chegar lá e dizer, não é comigo, né? Sim, então chegava a brigada, era um menininho, era... Aí se vai ter que... Porque às vezes, mesmo com uma criança, tu precisa conter. Sim. Isso por si é uma cena que choca, é uma cena que dá impressão, às vezes, de agressão. Estou falando de uma coisa muito simples. Mas a brigada ia e, na verdade, não precisaria ter sido a brigada. Sim, sim, né? sim. Então, o que a gente faz de início já com essa ação conjunta? Houve uma padronização dessas informações prévias. A gente tem um rol de perguntas obrigatórias que qualquer operador que receber a chamada vai perguntar. A chamada vai entrar pelo SAMU, vai entrar pelo 190, brigada, 193, bombeiro, 192, SAMU. Onde ela entrar, as perguntas serão a mesma. Perfeito. Tentando o quê? Fazer uma classificação de risco. Perceber, identificar o que tem na cena. Sim, a gravidade, que possa né, oferecer um risco para a pessoa, para a família ou para o operador, o profissional. Tem um risco maior, e aí tem o que são os riscos, né? A arma, sim, todos esses que o senhor leu ali. Tem um risco maior, a brigada é a prioritária no atendimento. Certo. Mas, ao se encaminhar, a brigada já vai estar contactando com a SAMU, vão combinar um local prévio, e aí chegam em força, quantidade e especialidade de técnica. Gente suficiente, técnica para atender, certo? A primeira abordagem vai ser sempre a abordagem de conversa, para tentar o quê? Desescalar a crise. A primeira coisa é desescalar a crise. E aí, avaliando, para se houver a necessidade do uso da força, que ela seja utilizada da forma que for necessária ao risco apresentado. Perfeito, certo? Perfeito. Bombeiro pode participar disso, brigada vai participar. Conseguiram conter o ambiente? Conseguiram. Essa pessoa tem continuidade no seu cuidado. A continuidade do seu cuidado é com a equipe da SAMU.
que aí vai definir, dentro da rede de atenção psicossocial, qual é o local que essa pessoa vai para dar o contínuo do seu tratamento. Então, o grande divisor de águas é, na verdade, essa padronização das informações. Perfeito. Claro, e a estratégia de abordagem no local também. A estratégia de abordagem no local. Essa é a mudança, uma mudança até de mentalidade, né? De trabalho nesses casos específicos de saúde mental. Só para encerrar, doutora Letícia, hoje, se as pessoas tiverem um caso em casa, a senhora falou aí que tem padrão se entrar pelo bombeiros, pela brigada, mas é melhor o SAMU. É melhor o SAMU, não? 192? É uma questão de saúde, sempre chamar o 192 é o ideal. O ideal, então, 192, que está lá no site, inclusive, Exatamente. Que a gente mostrou. Mas em qualquer chamado, seja brigada, seja SAMU, seja bombeiro, as pessoas vão ser inquiridas, vai ser Perfeito. Perguntado um rol de perguntas e definido, então, a equipe que vai dar o atendimento. Perfeito. Como que vai se proceder. Perfeito. Diretor do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde, médica Letícia Ikeda, muito obrigado pela participação conosco aqui, pela visita nos estúdios da Rede RS. Bom trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, então, a oportunidade de estar aqui dando os esclarecimentos e ficamos à disposição pelo governo do Estado a estar sempre que necessário. Obrigado, boa noite. Estamos sempre à disposição aqui também. A seguir, produtores de arroz do Rio Grande do Sul enfrentam pressão financeira em plena colheita da safra. Com preços baixos no mercado e o vencimento dos financiamentos de custeio, o setor está buscando alternativas para garantir a liquidez aos produtores. O intervalo é bem rapidinho e esse será o nosso próximo assunto. A gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento, aqui pela Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul enfrentam um momento de pressão financeira em plena colheita da safra. Com preços baixos no mercado e vencimento de financiamentos de custeio, o setor busca alternativas para garantir liquidez aos produtores. O tema foi discutido em reunião entre representantes do segmento, instituições financeiras e também o Ministério da Agricultura e Pecuária, que está avaliando medidas como o alongamento e o parcelamento das dívidas rurais. Para falar sobre o cenário da produção e as medidas que podem atender o setor, nós vamos conversar agora aqui na nossa supertela com o vice-presidente da Federarroz, Roberto Guigino. Vice-presidente, muito boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite a todos, boa noite, Renato, boa noite a todos os telespectadores da Rede RS. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado por nos atender. E a gente queria saber da situação, né, dos arrozeiros. O cenário desse momento é de muita pressão, vice-presidente? Olha, nós estamos numa situação muito complicada. A situação arrozeira hoje está vivendo, de um tempo para cá, uma situação econômica e, vamos dizer assim, com preocupações em função dos baixos preços, aumento de custo. Nosso custo aumentou. Nosso preço está abaixo do custo de produção, então isso sim nos preocupa muito o que está acontecendo. Hoje o arroz está em torno de R$60 e já teve a 50, 48, 50, hoje está 60, deu uma reagida, mas ainda assim está muito além do preço do custo e até do preço mínimo, né? Nós estamos com o preço mínimo, hoje seria 63, quase 64, e estamos em torno de 59 e 60. Então, isso sim nos preocupa. E as entidades, tanto a Farsul como a Federarroz, fizeram 7 ações no conjunto, onde uma delas é o alongamento dos prazos agora de início de fim de colheita, seria, né, abril, maio, tentar fazer um alongamento desses valores sem atingir o limite do produtor, né? O Ministério da Agricultura assinou positivo sobre isso, mas tem que ter alguma resolução do Conselho Monetário Nacional para podermos fazer. Assinaram, como na própria carta diz, até em 8 vezes. Tivemos reuniões com as instituições bancárias, a princípio está alinhado esse alongamento. Nós estamos falando de alongamento das parcelas de custeio, né? Então, isso sim é uma medida que a gente acredita que vai ajudar muito até para não ter uma oferta muito grande do produto
no fim de safra. Vice-presidente, isso surgiu na reunião que vocês fizeram com o Ministério na quinta-feira passada, é isso? Houve esse aceno? Isso. Aí, mas não está nada, vamos dizer assim, o martelo não está batido. Mas foi um aceno, um sinal. Teria um sinal que teria uma possibilidade e que tem como nós tentarmos avançar isso. Isso é o lado positivo. Fora as outras 6 ações que as instituições, tanto a Federal Arroz como a Farsul, estão fazendo em conjunto, né? Vamos detalhar um pouquinho delas, vice-presidente. Eu tenho elas aqui, ó. A primeira, difusão com clareza e transparência na preocupação das entidades para o cenário de 2026. Fale um pouquinho sobre isso. A preocupação é grande, o ano já começa com preocupação. É que a safra, né, como eu disse anteriormente, nós estamos com o preço defasado, a falta de crédito, né, como já foi muito anunciado nos meios de comunicação, essa falta de liquidez de financiamento, né, nós ficamos amarrados com pouco financiamento para custear a lavoura, e com essa redução de preço nós ficamos muito apertados, né, praticamente dá para dizer que sem margem. A redução para poder trabalhar. A recomendação da Farsul da Federal Arroz é reduzir a área plantada, vice-presidente? Isso, nós começamos um trabalho já o ano passado sobre isso e continuamos falando nisso, né? Em função da produtividade. O ano passado foi muito boa, não podemos nos queixar. Esse ano já está uma produção normal, não dá para definir ainda, porque estamos com um 15%, no máximo 20% da lavoura colhida. Mas também está na pauta a redução de área em função do estoque de passagem muito alto que nós temos. A gente tem que tentar tirar esse excedente, tanto para exportação, ou tem que pensar em diminuição de área para não virar com estoque de passagem alto, mais o estoque desse ano. Aí sim seria um caos, né, Renato? Muito bem. E depois também, outra das ações é o mecanismo de comercialização, PEP-PEP, que está alinhado, o próprio Conab já anunciou aqui na nossa abertura da colheita, foi anunciado pela Conab e os PEP-PEP, que também estamos aguardando a assinatura de alguns ministérios que precisam para poder fazer o edital e avançar nisso. Isso seria o segundo ponto, buscando mecanismos de comercialização. O terceiro... Pois não. Não, pode falar. O terceiro é a busca da CDO, que é a Taxa de Cooperação e Defesa da Ourizicultura, para estimular as exportações. Isso já avançou, isso já passou na Assembleia, foi aprovado o projeto de lei. Agora está na fase de regulamentação no IRGA, onde hoje nós tivemos uma conversa de como regulamentar e demonstrar, né, para o governo estadual a necessidade da velocidade que isso seja feito para nos favorecer, né? Isso aí é um valor para exportar, que está se estipulando aí, dependendo da região, R$5, R$3, mas isso aí tem que regulamentar isso. E essa regulamentação que está faltando para poder sair o edital no caso, para poder... E como vai ser esse procedimento todo. Mas está bem avançado também. E essa proposta de reduzir o ICMS de uma forma temporária, né, para que o arroz gaúcho seja mais competitivo, principalmente em relação ao Paraguai, esse é o grande concorrente hoje do arroz gaúcho? Hoje o nosso maior concorrente é o Paraguai. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul com ICM muito alto. Minas Gerais, os grandes consumidores, Minas Gerais e São Paulo, tem um ICM zero para o arroz importado, principalmente sem PIS e COFINS. Então nós estamos tentando essa redução, né, renovar o decreto 58.296, que acredita o crédito presumido do ICM, né, para podermos o Estado do Rio Grande do Sul e as indústrias, nesse caso é mais para as indústrias, ser mais competitivas com respeito a esses outros dois estados, Minas Gerais e São Paulo. Mas isso teve uma audiência pública hoje,
para avançarmos isso junto com o governo estadual. Acredito que vai ser renovado, pelo que não o que o governo teria dito sim, mas ele está com boas intenções para que isso aconteça, mas tem que estar fazendo o levantamento do impacto que isso pode causar, essa renovação. Mas a gente acredita, como entidade, que vai dar certo. Essa redução... Eu, pelo menos, sou otimista. Bom, é importante, não, e tem que haver uma sensibilidade do governo estadual nesse momento, né, para o segmento, né. Essa redução de forma temporária seria quanto tempo, vice-presidente? Pois é, isso também vai depender. O primeiro decreto, né, foi 7 meses. 7 meses. E a gente acredita que ele tem que durar no mínimo até dezembro, né? Até porque uma coisa que não está nos facilitando muito, de muitas medidas, é o ano eleitoral, né? Tudo tem que ter prazo, tudo tem que ser feito com muito cuidado para não ter problema. Pois eu já ia lhe perguntar exatamente, né, a influência do ano eleitoral, que deixa tudo mais complicado para aprovar, né, medidas e não incorrer em crimes eleitorais também, né, sem falar nos políticos que também não têm cabeça muito para às vezes despachar as coisas porque estão em campanha a partir de agora. A proposta de desconcentração de vencimentos de CPRs eu não sei o que é, se eu puder explicar, principalmente junto às indústrias, revendas e empresas multinacionais. Isso, também tem os vencimentos agora para muitos, para abril e maio. Também estamos em tratativas com as indústrias, e tanto de arroz como de defensivos, etc., para tentarmos também fazer um alongamento, como tivemos a conversa com os bancos. Esse aí já não está tão fácil de avançar, mas eles também não nos disseram não ainda. Mas o que nós quer dizer? Estamos trabalhando isso. A sigla CPR, vice-presidente, o que é exatamente? Agora a gente está acostumado a Bom, mas são compromissos financeiros junto às indústrias, revendas, empresas que vocês querem pedir para alongar e está um pouquinho mais difícil. O sexto ponto Acho que um crédito, um crédito, é uma linha que crédito produtor rural, uma coisa crédito assim. Ao produtor rural, tá bem. Isso. E o alongamento de custeio às instituições financeiras... Como se fosse uma promissória, nesse sentido. Sim, perfeito. E junto às instituições financeiras, o senhor já falou, está sendo tratado também. E o sétimo ponto é uma pesquisa, divulgação e medidas de venda contra o arroz fora do tipo especificado na embalagem. Aí não cabe, já vou lhe perguntar e me adiantar, não cabe uma grande campanha de conscientização em prol do arroz gaúcho, o arroz aquele que é legal, né? Que é o arroz corretamente produzido, cultivado e que chega no consumidor de uma maneira correta? Isso que a gente tenta, né, Renato? O produtor preza muito pela qualidade desde a lavoura até o prato. E a indústria também tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que fazer isso. O que está acontecendo? Tem muito arroz tipo 1, ele está no pacote tipo 1 e não é tipo 1. É tipo 2, tipo 3, até tipo 4. Já se foi encontrado. Isso já se deu início. Agora, na abertura, teve uma reunião da Câmara Setorial e estava lá o pessoal da Câmara Setorial do Arroz, também o pessoal do MAPA, e foi divulgado essa situação aí, já foi externada essa situação que está acontecendo. Então, isso aí a gente espera que o MAPA investigue, faça um levantamento desses arroz que não estão nessa tipificação. Eu não estou dizendo que o arroz não tem o que o pacote fala, entendeu? O arroz é bom, tudo, mas não tem o que o pacote fala. Bom, não está fácil então, realmente não está muito complicado, não está fácil e está muito complicada a vida dos arrozeiros, porque tem essa concorrência interna, e que é, na verdade, uma ação de má fé, né? Botar um arroz de tipo 4, 2 e 3 num pacote e especificar como tipo 1, isso é má fé. Isso talvez seja, né? Não posso afirmar isso, mas talvez seja a forma que estão conseguindo esses arrozes com esses preços mais baixos, né? Na gôndola. Para poder atingir esse preço que estão querendo, abaixo
R$ 2 o quilo, é o preço que está... É assim que teriam que fazer, né? Tentar misturar um pouco mais com quebrado, gessado, né? Alguns têm até amarelo, né? Então não tem aquele brilho bonito. São coisas que não tiram da tipificação tipo 1. O consumidor tem que ficar de olho aí, né? Quem conhece, quem compra bastante, a dona de casa, olha bem no pacote que dá para notar realmente a diferença. Vice-presidente... A verdade que um dos motivos é que o pacote é transparente para isso, né? Claro. É para ver o tipo de arroz que tem ali, uma dona de casa olhando com mais atenção o pacote, você dá conta aí entre algum tipo 1 e outro tipo 1, a diferença que tem olhando no grão. Principalmente se colocar a própria lanterna do celular no pacote, já vê melhor. Olha, boa dica, boa dica. Vice-presidente Roberto Guigino, a questão da crise agora dos combustíveis, né? E isso mexe também com vocês, né? Porque tem que botar diesel nas máquinas, né? E o diesel subiu R$ 2 no final de semana, as distribuidoras estão segurando. Como é que está essa situação no campo, hein? Olha, isso tá muito complicado, é mais uma dor de cabeça para nós, mais uma dor de cabeça. Eu sou da região de Uruguaiana, tá? Fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul. E nós fizemos um levantamento, o produtor está com dificuldade e já foi vendido diesel acima de R$ 9 para o produtor. Começamos a safra com um diesel a 5,30, 5,40 e agora já foi ofertado acima de 9, tem uns a 8,70, 8,60 até 9,50. Se tu faz um pedido de 10 mil litros, te entregam 5. A notícia que nós temos é que ainda não tem faltado, né? Mas o TRR, ele sempre vende mais barato do que o posto de gasolina. E hoje foi invertida a coisa. Na bomba, no posto, está mais barato que no próprio TRR. O PROCON já está trabalhando sobre nisso, PROCON estadual, os PROCONs municipais estão sendo acionados. Na minha cidade lá já foram nos postos, foram nos TRR, já foram acionados as distribuidoras ali, algumas, não sei se todas, o Ministério Público também está sabendo. Falta de diesel de lavoureiro ainda, parar por não ter diesel na lavoura, a gente não tem informação ainda, mas sim o que tem é que o lavoureiro que estava fazendo 2 operações, tipo colhendo e preparando terra para o ano que vem, ele já, em função da preocupação que pode faltar ou ter dificuldade de ter, ele já parou de fazer o preparo de solo. Pois como estratégia, né? Não está fácil. E também recebemos da ANP um comunicado que o Rio Grande do Sul é autossuficiente em petróleo, em óleo diesel, perdão, que eles são o Rio Grande do Sul mais produz do que consome. Então estranha, nós desperta uma curiosidade por que tudo isso aí está acontecendo. O governo federal tirou o PIS/COFINS num dia e no outro ele aumenta o valor do diesel. Então são coisas que estão acontecendo assim que a gente fica meio sem norte, vamos dizer assim. Pois é. Bom, eu desejo para vocês, né, do arroz, que nós tenhamos dias melhores, um ano melhor, que vocês consigam aí nessa luta de vocês alcançar os objetivos. Vice-presidente Roberto Guigino, muito obrigado por atender a Rede RS. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Renato. Nós estamos sempre à disposição também de vocês aí. Um prazer estar com vocês. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite e boa sorte. Vice-presidente Roberto Guigino falando pela Federarroz aqui no RS em Movimento. Depois de alterações no fim de semana, o transporte coletivo voltou a operar normalmente nesta segunda-feira em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, os ônibus circularam apenas nos horários de pico e no domingo o serviço chegou a ser suspenso na cidade. Segundo o consórcio operacional leopoldense, a mudança ocorreu por dificuldade na compra de diesel.
A Sulpetro informou que o abastecimento de diesel no estado tem ocorrido de forma racionada. De acordo com a entidade, distribuidoras relatam que a Petrobras não estaria liberando todo o volume solicitado de combustível e, como as refinarias brasileiras produzem cerca de 70% do diesel consumido no país, parte do produto precisa ser importada. Segundo o sindicato, a importação tem ocorrido com preços mais elevados, influenciada pelo cenário internacional. O Sulpetro destaca também que, com o período de safra agrícola, o consumo de diesel aumenta e pressiona ainda mais a demanda pelo combustível. Em nota, o consórcio responsável pelo transporte de passageiros em São Leopoldo informou que as linhas e itinerários seguem mantidos e que o sistema deve funcionar normalmente ao longo desta semana. Agora nós vamos ao Estúdio do Tempo, porque tem alerta do IMET para temporais no Rio Grande do Sul nesta última semana de verão. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana aqui no Estúdio do Tempo da Rede RS. A gente está na última semana do verão. O outono começa oficialmente nesta sexta-feira, a partir das 11h45 da manhã, pelo horário de Brasília. Mas antes da troca da estação, o calor do verão vai se manter firme e forte nesses próximos dias. Mesmo com sol, calor e abafamento, ainda assim tem previsão de chuva e temporais isolados. Nesse momento, tem uma massa de ar quente atuando sobre o estado, o que intensifica o calor com marcas bem acima do esperado para essa época do ano. Nessa terça-feira, os termômetros devem marcar ao redor de 35 graus em uma boa parte das cidades, com exceção da Serra e do litoral. As maiores temperaturas são esperadas lá na região dos vales, com marcas que podem chegar perto dos 40 graus. Esse calor intenso, combinado com o aumento da umidade, cria novas áreas de instabilidade e podem provocar chuva na metade oeste do estado. Da tarde para a noite, essa chuva deve se espalhar pela maioria das regiões, inclusive com chance de chegar aqui em Porto Alegre. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial que é válido para todo o Rio Grande do Sul, toda essa área destacada em amarelo no nosso mapa. E o alerta prevê até 50 milímetros de chuva com rajadas de vento de até 60 km por hora, o que pode sim provocar alguns transtornos, como queda de energia, estragos em plantações e quedas de árvores. Na quarta-feira também vai ter de tudo. O sol pode aparecer, mas a tendência é que o tempo fique nublado e, com o passar das horas, o avanço de uma frente fria vai provocar mais temporais em todo o território gaúcho. Na quinta, o tempo começa a melhorar um pouco. A instabilidade diminui e o risco de temporais vai ser pequeno. O sol aparece entre nuvens, mas ainda pode chover de forma isolada em toda a metade leste do estado, em áreas como é o caso, por exemplo, da região metropolitana, da Serra e também do litoral. A boa notícia é que na sexta-feira o tempo melhora. E aí sim, não tem mais risco de temporais. O sol volta a predominar e o outono deve começar com temperaturas altas, ainda com cara de verão em todo o nosso estado. Chegou a hora de ir até o nosso giro pelo Rio Grande do Sul, conferir como o tempo fica. Lá em Caxias do Sul, na Serra, o dia começa com mínimas ao redor dos 17 graus, mas a presença do sol leva as máximas aos 35. Lembrando que no fim do dia pode chover. Também na Serra Gaúcha, em Gramado, a temperatura deve ir dos 19 até os 34 graus nesta terça-feira. Em Santa Rosa, o dia começa com marcas ao redor dos 22 graus e máximas podem chegar até os 31. Por lá, a chuva deve começar um pouco antes, ainda no início da tarde. Assim como é o caso de Uruguaiana, lá na fronteira oeste, no fim da manhã os moradores já devem presenciar as primeiras gotas de chuva e a temperatura vai dos 21 até os 30 graus. No centro do estado, em Santa Maria, as máximas chegam até os 28 graus, com mínimas de 21, previsão de chuva ao longo da tarde. Agora vamos lá para a Cachoeira do Sul, onde as máximas devem chegar até 31 graus, com mínimas de 22. No Vale do Rio Pardo, a gente vai agora para Santa Cruz do Sul, uma das regiões que devem registrar as maiores temperaturas, a maior sensação de abafamento também. Lá o dia já começa com marcas bem altas, 24 graus, bem quente para essa época do ano, e com máximas de até 35, com chuva no fim da tarde.
Descendo, vamos ao sul, vamos para Pelotas. Lá o dia começa com mínimas ao redor de 22 graus e máximas de até 28. No litoral norte, vamos para Torres, divisa com Santa Catarina, onde a temperatura vai dos 23 até os 30 graus nessa terça-feira. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o sol aparece entre nuvens ao longo da tarde, com temperaturas de 21 até os 33 graus. Porém, entre o fim da tarde e o começo da noite, pode chover sim. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Boa noite, Canever. Porto Alegre tem mais uma praça revitalizada. Neste final de semana, uma escola internacional, junto com parcerias, concluíram a entrega do espaço no bairro Petrópolis. Confira na tela. A Praça Doutor João Petersen Júnior, no cruzamento entre as avenidas João Obino e Palmeira, é uma homenagem ao chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul durante o governo Ildo Meneghetti. A iniciativa da Pan American School arrecadou mais de R$80 mil para a revitalização do local. Esse é um momento de coroação dos esforços que começaram lá atrás, na união entre cidadãos, entre instituições privadas que olham para o espaço público como um espaço de congregação dos seres humanos que coabitam esse bairro. Nós entendemos isso como algo importante, investimos nisso com a nossa comunidade em capitanear junto com a Criança Vida esse esforço de arrecadar, de planejar, de engajar a comunidade, perguntando sobre os seus anseios e os seus desejos para a praça. E então trouxemos essa ação à vida real. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Voluntários que são pais, que são alunos, que são moradores do bairro, que são agentes que estão aqui hoje melhorando o nosso espaço público e, consequentemente, a nossa cidade. Essa praça aqui, ela é super importante aqui para a comunidade, mas é uma praça que estava muito fechada de vegetação, ela estava pouco iluminada e ela integra a comunidade e 3 escolas aqui. Então, ela tem muito fluxo de gente, só que ela era escura e as pessoas não usavam isso, né? É possível atravessar ela, porque ela tem uma espécie de uma passagem na frente da escola Imperatriz Leopoldina, mas que ninguém usa porque era insegura. Então, acho que o principal aqui é trazer segurança para a comunidade e, consequentemente, mobiliar essa praça para que ela realmente seja usada. As escolas Criança Vida e a Imperatriz Leopoldina e uma empresa de arquitetura também participaram da ação. Voluntários ajudaram na obra da praça com a recuperação e instalação de brinquedos, bancos, pintura do piso e melhorias na iluminação. A iluminação ali nessa passagem na frente da escola é uma iluminação com refletores, com energia solar, né? Então garante mais segurança justamente pela luz. Pintamos o muro da escola e estamos colocando azulejos que foram desenhados pelos alunos das 3 escolas, né? Que dá esse senso de pertencimento. A gente está colocando eles na frente desse muro. O resultado do projeto é voltado à preservação do patrimônio público. Esse tipo de atividade traz muitos aprendizados, não só para as crianças, mas nós mesmos, em participar de uma equipe, receber ordens, fazer trabalhos que a gente normalmente não valoriza, né? E perceber que como faz diferença o trabalho em equipe no final, quando conclui, tu vê assim, poxa, eu fiz só uma partezinha, mas foi um dia e a gente conseguiu fazer tudo isso juntos, né? Então traz muitos aprendizados que de outras formas é muito mais difícil, né? Então eu fico feliz pelo colégio proporcionar isso aos pais e espero que também esteja cobrando dos filhos a mesma atitude. Hoje eu plantei algumas mudas para aquele lado e eu capinei um pouco dessas pedras aqui. Eu acho bem legal porque é uma coisa que ajuda outra escola que é bem aqui atrás e daí a gente, além de estar beneficiando a escola, a praça para ficar mais bonito, a gente também está beneficiando a própria praça e a cidade. Muito legal, e as crianças conscientizadas aí também ajudando na revitalização da praça. Cris Viegas está aqui já comigo no estúdio do RS em Movimento para falar do Ponto de Conexão, que começa logo mais 10 da noite. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, Renato. Boa noite para você, para todos que estão conosco aqui no RS em Movimento. Pois então, hoje o Ponto de Conexão vai trazer os direitos do consumidor, né? Data aí marcada dia 15 de março. Ontem, né? Ontem. Mas é claro que a gente acaba tendo aí um mês inteiro dedicado ao consumidor. Exatamente. Com muitas promoções, o comércio
realiza campanhas, né? A gente vai trazer tudo isso, mas a gente vai trazer também muito além, nesse debate, muito além da questão do comércio, das campanhas. A gente vai falar realmente do direito, né? Os direitos dos consumidores. A gente sabe aí que tivemos avanços, mas tecnologia está aí, com o avanço dela vieram também os golpes, né, Renato? Os golpes cada vez mais sofisticados, cada vez mais frequentes. A gente vai estar falando como se proteger desses golpes, porque as compras também são feitas, boa parte delas, pelas plataformas, e a gente sabe das fraudes que estão ocorrendo aí em todo o país, e a gente vai falar sobre isso com especialistas. Vamos falar também sobre os avanços no conhecimento das pessoas sobre seus próprios direitos, né? Porque todo mundo é consumidor, mas nem todo mundo está consciente, aí está por dentro de quais são os direitos que tem, né? A gente precisa também saber desses direitos, cobrar por esses direitos, e também tem a nossa parte aí, né, como consumidores, de fazer o seu consumo consciente e também contribuir, Renato, para esse nosso mercado, para esse nosso comércio ser cada vez mais justo, né? A gente vai estar debatendo isso logo mais às 10 da noite no Ponto de Conexão. Pois é, o Estatuto do Consumidor, de Direitos do Consumidor, né? Ele já tem 36 anos. 36 anos. 36 anos. Ele foi editado, né, em 1990. E acho que de lá para cá melhorou muito, né, Cris? Porque antes era Deus dará, né? Ninguém antes tinha uma era base. Bem complicado. Nada. Agora, desses últimos 36 anos, a gente tem o prazo para troca de mercadorias, a gente tem o direito do arrependimento, né? Quando você compra por internet, você não vê o produto, você tem o direito 7 dias de se arrepender e devolver. E acho que a empresa, quanto mais bem consciente, né, dessa relação que tem que ter com o seu cliente, de respeito ao cliente, mais facilmente ela resolve os problemas, né, de troca, de devolução. A gente vê as grandes gigantes aí que não tem muito problema. Você devolve e deu. Pronto, né? Porque eles preferem, assim, se eles tiverem um prejuízo de 20, 30, 40, 50 reais na remessa, no recolhimento, tal, eles preferem isso do que comprar uma briga e perder um cliente, né? E a reputação também. E a reputação, né? Porque hoje a gente pontua, né, as empresas, a gente bota comentários nas redes sociais. Tem as plataformas, né, onde as pessoas vão lá, pontuam, avaliação, reclamam, tudo, né? Avaliam. Então, eu acredito que o digital acabou contribuindo bastante para isso também, né, Renato? Para que as empresas essa transparência, começassem a puxar mais, essa transparência, como você disse, tudo isso ajudou. E é claro que ainda tem bastante coisa para ser alinhada, para ser melhorada, mas do que a gente tinha antes para o que a gente tem hoje é uma realidade bem melhor, com certeza, né? Quem é que antes de comprar alguma coisa ou ir a algum lugar não dá uma olhadinha na internet, né? Vê ali quantas estrelas tem, qual é a reputação daquela empresa, se tem comentários desabonadores ou não, né? Com certeza. E se não faz, deve fazer, né? Se não faz, eu acho que muita gente faz, mas claro, que nem todo mundo, mas eu sou assim. Eu olho ali, já vejo tudo, já faço uma radiografia. E principalmente, Renato, quando não conhece, né? Uma loja que não conhece, uma marca que não... mas tá legal isso aqui, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nos sites, né? De avaliações... para saber se é uma empresa idônea e às que vezes dê para confiar, né? Tá muito convidativo, né? E aí a gente se empolga, né? Mas por que será que está tão barato? Por que está abaixo dos outros? Aí a gente vai ver lá os comentários para ver se... né? Vai comprar um produto lá, sei lá, um cabideiro, por exemplo. Esse dia eu estava procurando um cabideiro para pendurar roupas e tal. Aí, por que esse aqui é tão mais barato? Aí tu olha lá os comentários pequenininhos, às vezes lá embaixo, não presta, comprei, estragou, descascou, não sei o quê. Aí tu vai ver que é um produto de menor qualidade, então tu foge daquilo, tu evita uma dor de cabeça, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem também agora aí as fraudes, que eu acho que é um ponto importante porque vai ser debatido hoje. Os golpes, né? Os golpes, as clonagens de cartões, porque as compras pela internet, né, tem essa questão do vazamento dos dados que precisa se ter um cuidado bem grande com isso. Então, tudo isso a gente vai trazer, vai debater aqui com especialistas logo mais às 10. Um grande programa. A partir das 10 com a Cris Viegas, o Ponto de Conexão. Obrigado, Cris. Obrigada, Renato. Até mais. Até logo mais. Ponto de Conexão, 10 horas da noite aqui na Rede RS. A seguir,
Câmara Municipal de Porto Alegre retoma a discussão sobre o novo plano diretor da capital gaúcha. E tem também a reapresentação do Inter, que foi sob protestos da torcida, não podia ser diferente, né? E o Grêmio enfrenta a Chapecoense logo mais. A partir das 8 da noite a gente já volta com o esporte em seguidinha, nosso próximo assunto, e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de falar de futebol. Nosso comentarista esportivo Rogério Amaral não está hoje aqui na bancada, mas comenta a derrota do Inter ontem e projeta a partida do Grêmio contra a Chapecoense, né, Rogério? Que situação, hein, Rogério Amaral? Renato, você é testemunha, eu dizia da situação do Internacional, que era mascarada pelo Campeonato Gaúcho, mas que no Campeonato Brasileiro não vinha bem. E agora isso se confirma. Em 6 rodadas, nenhuma vitória e apenas 2 empates. São 18 pontos disputados e apenas 2 conquistados. E no jogo de ontem contra o Bahia, no estádio Beira-Rio, o técnico Pesolano estava suspenso, é verdade. Seu auxiliar, o Esteban, é quem conduziu a equipe na beira do gramado, mas de qualquer maneira, a escalação, a proposta de jogo, ela foi estipulada pelo treinador Paulo Pesolano. E aí o Internacional fez uma grande confusão. Pesolano tirou o Carboneiro da ponta esquerda, colocou na ponta direita, tirou o Bernabei da lateral esquerda, colocou como ponta esquerda, colocou o Matheus Bahia, recém-contratado, lateral esquerdo, na posição de lateral, e no meio-campo fez voltar a dupla Ronaldo e Paulinho. Ou seja, aquilo que tinha feito antes, ele mudou e mudou de novo, e a gente não sabe essa situação do Internacional, quem é titular, qual é o esquema tático, o que é usado pelo técnico Paulo Pesolano. Então não é de se estranhar que a situação do Internacional seja essa, muito ruim e vexatória de ser o lanterna no Campeonato Brasileiro, lanterna isolado do Campeonato Brasileiro. Isso é terrível para o torcedor colorado. Mas, de qualquer maneira, é início de campeonato, são 6 rodadas, mas é importante que o Internacional se recupere imediatamente. Não dá para prolongar essa situação. Ficar na zona de rebaixamento é terrível, porque isso vai fazendo com que os seus adversários não te respeitem mais. E aí vai ter muito esforço para que mais adiante saia dessa situação. Então é importante que de imediato o Internacional encare os seus problemas e saia dessa posição onde está. E vamos lembrar, Campeonato Gaúcho não serve de parâmetro de nada. São equipes muito mais fracas do que aquelas que vai se enfrentar no Campeonato Brasileiro. Então é importante que, de uma vez por todas, as nossas equipes principais, Internacional e Grêmio, tenham a dimensão exata do que significa o Campeonato Gaúcho. Internacional, ano passado, já se enganou com a conquista do Campeonato Gaúcho e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. E agora está aí perdendo o Campeonato Gaúcho e, mesmo assim, parece que não entendeu a realidade dos fatos. Pois bem, mas hoje tem o Grêmio que precisa de uma recuperação, haja vista que empatou no último jogo dentro da arena contra o Bragantino. Saiu na frente, cedeu um empate. Naquela oportunidade, inclusive, se o Grêmio tivesse vencido, trocava de posição na tabela de classificação com o próprio Bragantino e poderia estar até entre os 4 primeiros colocados. Só que isso não aconteceu. O empate, o Grêmio fica ainda numa posição razoável dentro do Campeonato Brasileiro e, por isso, hoje precisa vencer a Chapecoense. O jogo é em Chapecó, mas nós sabemos que a equipe dona da casa é bastante inferior, muito inferior, eu diria, ao elenco do Grêmio. O Grêmio, naquele jogo contra o Bragantino, teve algumas ausências importantes, jogadores como o Amuso, o TT, o William, que estavam com uma virose e não puderam atuar. Agora, quem não vai atuar também por conta dessa virose é o lateral esquerdo Marlon, mas os outros jogadores estarão à disposição do técnico Luiz Castro. E é importante que o Grêmio tenha essa noção.
para continuar nessa posição intermediária e não baixar, é importante que vença, independente se é em casa ou se é fora de casa, adversários que são mais fracos, que é o caso do jogo dessa noite entre Chapecoense lá em Chapecó contra o Grêmio. Então, também é importante que já se recuperem e se recuperem imediatamente dentro deste Campeonato Brasileiro. Tá certo? Um abraço. Valeu, Rogério Amaral, aquele abraço. A Júlia Brasil já está conosco aqui na bancada. Tudo bom, Júlia? Tudo boa certo noite. Contigo, boa noite quem nos acompanha. Seja bem-vinda. Muito obrigada, segundou com futebol, hein? E o que eu ouvi de piadinha hoje, né, a lanterna, tem luz aí, me liga a lanterna, faltou luz aqui, tu tem lanterna aí para me emprestar, faltou pilha na minha lanterna, não sei o quê. O negócio tá feio, viu? Bom, mas o negócio tá muito terrível. O Rogério já comentou um pouco aí, nós vamos falar de Internacional aqui também, e vamos mostrar o resumo do jogo também, para o pessoal ver, né, quem não viu essa tragédia, essa tragédia. Mas vamos começar com o Grêmio, né, Júlia, porque entra em campo seguidinha, né? Isso, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, a gente tem esse jogo que o Rogério vem comentando sobre Grêmio e Chapecoense, na verdade Chapecoense e Grêmio, porque é na Arena Condá, o Grêmio que já está escalado com novidades, porque tem o retorno de fato de TT e Amuso no time titular. Como o Rogério falou, eles que ficaram de fora do último jogo devido a uma virose. Gustavo Martins, lesionado, dá espaço para o Balbuena. Então essa é, acho que, a grande novidade na zaga do Grêmio. E aí, no lugar do Marlon, como a gente também disse, com virose, tem o Caio Paulista. Então o Grêmio que já está escalado, daqui a pouquinho entra em campo contra a Chapecoense. E olha, Renato, uma festa linda lá em Chapecó, na recepção do ônibus do Grêmio, porque a gente sabe que tem muitos gaúchos. A gente tem imagens aí, né? Isso, tem muitos gaúchos lá em Chapecó. E aí eles aproveitam essa oportunidade, né, de ver o Grêmio de pertinho. É terra de gaúcho lá, Chapecó é terra de gaúcho. É pertinho também daqui, né? Não vamos... Quer dizer, o pessoal tá reclamando que a viagem foi longa porque tem que ir de carro, né? Não é tão perto assim. Não, mas eu digo que é perto do Rio Grande do Sul, né? Sim. Não é perto de Porto Alegre, mas perto do Rio Grande do Sul. É mais perto que a China, por exemplo. Com certeza. Mas é uma viagem que, na verdade, é longa porque o pessoal vai de ônibus, né? E de carro, mas enfim. E a gente tá vendo aí, ó, os jogadores... Mas o Grêmio foi de ônibus também? Olha... Será que não pegou um aviãozinho até um aeroporto perto ali? Mas de qualquer forma... Porque é uma viagem longa mesmo, hein? Até o oeste de Santa Catarina, olha, acho que dá umas 7 horas, 6, 7 horas. Eu sei que teve gente saindo hoje, vários jornalistas saindo hoje, 6h30 da manhã, para chegar lá, assim, com tranquilidade. Mas a gente viu que tem bastante festa aí na torcida, porque é justamente, né, isso que é legal de jogar em lugares, não vou dizer mais afastados, mas que normalmente não tem essa atração que aí, então, hoje teve. E aí, como a gente disse, Grêmio, então, a partir das 8 horas da noite na Arena Condá, deu problema nos ingressos, viu, Renato? Até porque ingressos a R$250 já é um preço que é absurdo. Puxa, né? Vida. Mas é isso, é oportunidade, né? Uma vez por ano. Mas os cambistas chegaram a cobrar mais de R$800 por ingresso. E a procura é muito grande, como a gente viu, teve uma festa grande, a procura também pelos ingressos foi muito grande e fato é então que a gente tem esse jogo fechando a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio que busca esses 3 pontos para chegar aos 10 e ficar cada vez mais em cima na tabela, porque como a gente vem falando, é muito importante começar a competição já lá na frente. Do Internacional a gente não pode nem cogitar, mas o Grêmio já pode, de repente, né, começar a brigar ali pela parte de cima da tabela. Tá ali naquele embolão ali de 7 pontos que vários clubes tiveram, mas o Grêmio, né, agora fecha a rodada. Todos os outros jogaram antes, então a gente tem Grêmio e Chapecoense que está em 13º também, não está muito bem no campeonato, perdeu para o São Paulo na última rodada por 2-0, fora de casa, é fato, mas... é um jogo que é difícil porque é na Arena Condá, é fora de casa. Os jogadores, como a gente disse, TT e Amuso recém voltando de uma virose. O Grêmio que ainda tem os desfalques do Gustavo Martins e do Marlon, que são jogadores muito importantes. Mas, então, a gente tem esse jogo a partir das 8 horas. Amanhã o Rogério volta para falar sobre essa partida.
Muito bem, só para fechar aqui de Grêmio, que a gente tem muitos outros assuntos. Muitos. O Grêmio foi de avião, tá? Descendo no aeroporto Serafim Enos Bertazzo. Então não se cansaram. Onde fica isso? Não faço a mínima Lá, ideia. perto de Chapecó. Se não é em Chapecó, é perto de Chapecó. E a viagem de ônibus é 9 horas, Júlia. 9 horas. De 8 a 9 horas. Aí não é fácil, né? Vamos ver como é que foi a crônica da tragédia? Ontem, Inter e Bahia. Quer ver? Na voz de Júlia Brasil, pode ser? Quer ver? Vamos lá então, vamos de Inter. Na tela, Júlia Brasil. Buscando a primeira vitória no Beira-Rio em 6 rodadas, o Inter entrou em campo para enfrentar o Bahia. Mas, mais uma vez, o objetivo foi frustrado. Ainda no primeiro tempo, Eric entrou com facilidade na área colorada e cruzou. Ronaldo não conseguiu afastar e William José, ex-Grêmio, fez o gol do triunfo do Bahia. Essa foi a 3ª derrota consecutiva do Inter em casa e deixou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro. Com o técnico Paulo Pesolano suspenso, o auxiliar Esteban Conde avaliou o jogo. Hoje fue un día que no tuvimos esa fluidez de juego que solemos tener. Acho que iniciamos con mucha energía. Acho que después vayamos un poco y el primer tiempo faltó un poco de esa energía que el time suele tener. Segundo tiempo jugamos creo que intentando ir para frente. Urriba jugó muy bien también, sabe jugar con la bola. Entonces fue difícil por momentos presionar a ellos, que es una de nuestras características. Entonces pasa por aí. Mesmo com a situação do Colorado na tabela, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, descarta que o objetivo seja a luta contra o rebaixamento. A realidade do campeonato, não só para o Internacional, mas algumas equipes, como eu te disse, que estão muito similares ao Internacional, é uma realidade, não vai ser uma realidade de ganhar o campeonato. E tampouco o nosso pensamento é numa briga para ser rebaixado. Isso não passa também na nossa cabeça. Depois da derrota, o Internacional já virou a página e foca no próximo compromisso. Na manhã desta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Parque Gigante. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo. Amanhã, o Internacional terá a última sessão de treinamento antes de viajar para São Paulo, já que na quarta-feira, às 9h30 da noite, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O adversário vem de empate em 1-1 com o Corinthians em casa. Com 6 pontos, ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Bom, não tem mais nem o que dizer, né? Tá todo mundo nervoso lá no Internacional, tentando dar explicação. Se não, que a gente vinha falando nos bastidores, né? Como o Fabinho vem gaguejando. E isso, pra mim, é um sinal claro de nervosismo e como as coisas estão acontecendo no Beira-Rio. Mas se não ganhar na quarta-feira, olha, o negócio vai ficar muito feio. E pressão do torcedor. Pressão do torcedor. Hoje, ontem, isso. Hoje, a Guarda Popular, uma torcida conhecida do Internacional, esteve na porta do CT fazendo ali o seu protesto. Na porta do CT e também no Beira-Rio contra o Alessandro Barcelos, né, o presidente do Internacional no momento. Então, a gente teve esse fato hoje. E aí, né, eu não sei se amanhã vai ter de novo, do jeito que tá. O presidente no centro sempre, no foco dos protestos. Do jeito que as coisas estão, não duvido que tenha protesto amanhã de novo. Amanhã que é o último treino do Internacional e efetivamente o mais importante, porque hoje foi só regenerativo. Amanhã, então, é esse que o Pesolano que volta, né, de suspensão, tem que achar qual que é o problema e resolver esse problema, porque se não vencer na quarta-feira, olha, Renato, o negócio vai ficar muito feio. Vai ser complicado. Vamos rapidinho para a tela aqui da convocação. Isso. Neymar, por enquanto, não foi chamado, né? O Ancelotti anunciou hoje quem vai para esses 2 jogos agora de data FIFA. Isso, e algumas surpresas, né? Para mim, a principal, não a principal, eu digo a principal entre os goleiros é a ausência do Hugo Souza, do Corinthians, que é o maior pegador de pênalti do Brasil nesse momento. Não sei porque não foi convocado, mas a gente também tem a presença aí do Endrick, do Ryan. O Endrick, inclusive, primeira vez convocado por Ancelotti. O João Pedro, que veio muito bem. O Ryan, que estava no Vasco, agora está no Bournemouth. Isso. Vai perguntar para mim, eu não sei.
Mas Léo Pereira também. Enfim, essa convocação que gerou algumas reclamações por parte da torcida, justamente por não ter o Neymar. Eu não sou time Neymar, viu? Eu também não sou muito fã. Não sou muito fã, não. Deixa o Neymar. Ele disse, né, que se o Neymar estiver 100% fisicamente, né, aí talvez possa ser chamado mais adiante. Tem mais uma convocação em maio. Futebol feminino, Júlia, para fechar. Olha, o negócio tá feio lá no Grêmio, viu? Se no Inter as coisas estão mal no Bota masculino... na tela aí. No feminino é no Grêmio, viu? Porque ainda não venceu na competição também. O Inter empatou com o Red Bull Bragantino no Sesc, Protásio Alves. O Juventude surpreendeu, venceu o América fora de casa e o Grêmio perdeu mais uma vez em casa, ali no Zequinha para o Fluminense. O Ciro Leães, técnico que estava desde o ano passado, foi demitido. Puxa vida, Brasileirão feminino também com seus problemas. O aeroporto Serafim Enos Bertazzo fica em Chapecó, Júlia Brasil. Tá bem? Olha aí, confirmando. vivendo e o Grêmio aprendendo. Desceu lá dentro, lá em Chapecó. Vivendo Obrigado. e aprendendo. Até a próxima. Obrigadão. Valeu, Tchau, tchau. boa noite. A Câmara Municipal de Porto Alegre retomou nesta segunda-feira a discussão do novo plano diretor de Porto Alegre. Vamos conferir na tela. Estamos com problemas no áudio dessa reportagem. Chegou agora há pouco, a votação ela começou com muito atraso, porque hoje era o dia que a Câmara de Vereadores pautou para recomeçar a tratar desse assunto que é tão polêmico, que é o plano diretor da cidade, né? E a sessão começou muito tarde, nossa reportagem está acompanhando, chegou agora há pouco o material, mas com esse problema aí, vamos tentar ainda rodar, se não, a gente vai mostrar todos os detalhes na programação para você. E lembrando que a Câmara de Vereadores da capital vai realizar sessões ordinárias e extraordinárias nas próximas semanas, até a conclusão da votação do projeto. Aliás, promessa do novo presidente da Câmara, Moisés Barbosa, né? Pode durar 2 meses esse cronograma de sessões ordinárias e extraordinárias, mas vai realmente ser esgotado até o final, segundo o presidente Moisés Barbosa, para discutir e votar o plano diretor da cidade, que está sem revisão há um bom tempo e precisa revisar as alterações. 2 meses, portanto, de trabalho. É isso? Posso encerrar chamando as imagens? St. Patrick's Day, a Júlia está aqui comigo ainda, não sei se ela está com áudio. Foi no St. Patrick's, Júlia? Foi no St. Patrick's tomar uma cervejinha, se vestir de verde? Nem lembrei que tinha St. Patrick's. Pois é, olha só o que é, né? O trabalho, que é a conscientização, né? Tava focada no futebol. St. Patrick's, essa grande tradição que veio da Irlanda, que Porto Alegre acabou adotando, né? Mais de 25 mil pessoas no 4º distrito, Júlia. Mas me chamou a atenção ali que deram uma brasileirada aí, né? Já botaram um sambinha, já entrou ali a comissão de frente, mistura tudo. Contanto que seja verde, tem que ser verde. Essa que é a lei, né? É a regra do St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício, e o pessoal, claro, na cervejinha, que não é verde, mas faz parte, né, de toda essa programação no 4º distrito. Olha só que imagem bonita, né, de cima. E tem também um detalhe. O St. Patrick vai ser repetido, uma segunda edição, agora no Centro Histórico, no próximo dia 22, que é domingo. Domingo vai ter uma sessão, uma segunda edição do St. Patrick's no Centro Histórico de Porto Alegre. 25 mil pessoas e a injeção de 4 milhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. Para ver como esse evento realmente... Eu sou contra os eventos importados, né? Quando não tem a ver muito com a nossa cultura. Mas o St. Patrick's tem que tirar o chapéu verde, obviamente, que eu vou comprar. Tem que tirar o chapéu porque realmente é algo que entrou para dentro do calendário, o pessoal gosta, se diverte e realmente... 4º distrito, né? Vai no próximo St. Patrick's, Júlia? Não, próximo domingo não dá, domingo tem que trabalhar. Não, domingo tem jogo, domingo tem Internacional e Chapecoense, inclusive. 6h30 de novo, Chapecoense? Não, mas é o Internacional. Sim, mas aí a Chapecoense não pega os 2 gaúchos. Muito bem. Nós vamos seguir conversando mais um pouquinho aqui? Chegou o material da Câmara? Então vamos lá. Júlia, obrigado mais uma vez. Boa noite, tá? Até a próxima. Agora eu vou, tá liberado. Agora eu vou. Câmara Municipal de Porto Alegre e a discussão do novo plano diretor. Vamos conferir a reportagem na tela.
Na tarde desta segunda-feira, a sessão plenária foi dedicada ao encaminhamento de emendas e subemendas iniciais do plano diretor, realizadas pelo relator-geral da Comissão Parlamentar, Gessé Sangalli. O plano diretor tem 395 emendas e 17 subemendas. Dentre elas, 368 emendas e 9 subemendas estão em destaque e irão à votação nos próximos dias. As propostas geram divergências entre governo e oposição. O governo é muito sensível, mas não é concordino. Nós não somos obrigados a concordar com emendas esdrúxulas da oposição, só para dizer que nós estamos fazendo acordo. Nós queremos uma coisa que seja boa para a cidade. O plano diretor é feito para a cidade, não é feito para pessoas, não é feito para vereador, não. É feito para a cidade. E nós temos que ver aquilo que interessa para o cidadão, o que interessa para a cidade. Isso se pode acatar e colocar junto no plano diretor. Fora isso, é difícil. Nós vamos discutir até o fim, porque a base tem votos para aprovar o plano diretor na íntegra. Mas se houver boa sugestão, nós vamos acatar. A gente aponta no nosso trabalho, relatório que foi elaborado, emendas não só da oposição, mas emendas inclusive do governo, que deveriam ser aprovadas, porque são emendas que qualificam, que melhoram, inclusive dão legalidade para o projeto. Isso mostra também uma inabilidade por parte do governo em conseguir constituir o diretor que, inclusive, ouvisse a sua própria base. Não ouviu. Então, a gente tem mais de 500 emendas. Entramos nessa negociação que está suspensa. Nós não conseguimos chegar num acordo a partir disso que foi apresentado, né? Menos de 10% daquilo que foi elaborado em cima do trabalho que a oposição elaborou. Fomos na quarta-feira até às 5 horas da madrugada de quinta-feira discutindo projetos pertinentes, que eram 9 vetos por parte do governo. Boa parte desses vetos também da própria base do governo Melo. De novo, demonstrando essa inabilidade política na construção das iniciativas parlamentares. E agora a gente está nesse momento aqui na casa, entrando novamente com a discussão no plano diretor. A sessão foi finalizada antes da votação da primeira emenda às 18h20 da noite, por falta de quórum. Está encerrada a ordem do dia, temos pauta. Não há inscritos em pauta, está encerrada a pauta e a presente sessão. O RS em Movimento fica por aqui. Sorte, saúde, sucesso. Esperamos vocês amanhã aqui, ó. Sempre ao vivo, às 6h30 da tarde, por enquanto. Eu espero vocês. Muito obrigado pela audiência e uma ótima noite.